a Bela Lopes e eu sou do blog Brincando de Escritora. Hoje é quarta-feira de manhã e eu acordei com vontade de ler. E é isso, vou continuar. Assim, na verdade, ontem à noite eu tentei começar Amor Gelato, mas meu olho tava muito... Então hoje de manhã, que meu olho tá chuchu beleza, enfim, estou aqui tomando um café da manhã e vou ler meu livro. A capa meio que combina, que bonitinho. Apesar que isso aqui parecem ovos. E é isso. Muita gente me pergunta se eu já li esse livro, e eu ainda não tinha lido, mas agora eu vou ler. Ele tá super em alta lá no TikTok tem algum tempo, e ele não é novo. Eu lembro que teve uma vez que uma amiga minha veio passar uns dias aqui em casa no feriado, a Mari, tem vlog aqui no canal, e ela tava lendo esse livro pelo Kindle na época. Isso tem uns 3 anos. Então, é isso. Vou começar a ler, dizem que é fofo, mas aqui tá falando que vai ter coração partido. O babado é o seguinte, a mãe da Lina morreu, a Lina nunca soube quem era o pai dela, nunca soube muitas histórias sobre isso. Só que pouco antes de morrer, a mãe dela começou a falar muito sobre um amigo que ela tinha na Itália, que era o Howard. Começou a contar histórias e coisas que falavam que ele era incrível e que ela queria muito que a Lina conhecesse ele e tal. E pediu pra ela prometer que quando ela morresse, né, que quando a mãe morresse, a Lina iria pra Itália. Obviamente a Lina não queria ir pra Itália, porque ela tinha acabado de perder a mãe, mas ela tinha prometido que ela iria. Então, sim, ainda tá uma bagunça aqui na mesa, porque eu arrumei todo o escritório e tudo que ficou bagunçado eu pus na mesa. Só que aí a avó dela jogou isso na cara dela, tipo, você prometeu pra sua mãe, e ele é seu pai. E aí, tipo... Tan, tan, tan. Então ela teve que ir pra Itália. Só que chegando lá, ela tá muito pistola com a vida. Ela é muito debochadinha, muito ironiquinha. Que legal. Só que o Howard, ele mora num cemitério. Tá, não é bem um cemitério. É um memorial. Deixa eu apoiar mais o braço. É um memorial de soldados americanos na guerra que morreram na Itália. E a casa dele fica do lado de onde eles foram enterrados, os soldados lá, sabe? Então, tipo, a vista da janela dela são lápides. E ela tá muito pistola com tudo isso. Mas por enquanto é isso. Assim, a gente sabe que as coisas vão se resolver. Porque é um livro que dá tudo certo. Mas por enquanto eu tô nessa vibe. Tô chegando na página 100, tô gostando muito, mas tem hora que o livro fica meio enroladinho. Mas é muito bom, mas tem hora que dá uma... Aí fica muito bom, aí fica muito bom. O que acontece, né? A Lina, que eu descobri que na verdade é Carolina, ela foi, né, lá pra Itália pra conhecer o pai dela. E a mãe dela deixou um diário da época que ela tava na Itália pela primeira vez, pra Lina poder aproveitar a Itália, talvez, do mesmo jeito que a mãe tinha aproveitado, ou seguindo as coisas que ela fez. Porque como a mãe morreu, ela não tem como saber exatamente o que a mãe queria ao deixar aquele diário pra ela. Mas ela tá tentando entender essas coisas. Ela conheceu um boy na Itália, que é o Ren, e pela sinopse eles vão ter alguma coisa. E é isso. Eu tô chegando na metade do livro. Aqui dá pra ver melhor. Eu acabei de pedir meu almoço, porque eu estou com zero paciência de cozinhar agora nas férias. Então eu pedi... Isso aqui é a luz que eu uso pra ler. Eu comprei aquela luzinha de pôr no livro, mas ainda não chegou. É que eu tô com zero paciência pra cozinhar, então eu pedi delivery. E aí eu vou ler enquanto a comida não chega. E é isso. Eu tô gostando bastante. Agora ela tá conhecendo mais pessoas da idade dela. Ah, é um livro bobo. E por ser bobo é muito gostosinho, sabe? Não é uma história que você tem que pensar, analisar, e isso é bom. E é isso, bobo não necessariamente é uma coisa ruim. Ainda é quarta-feira, mas eu tô tão chocada que já é quarta-feira. Tipo assim, daqui a pouco acaba minhas férias. Eu não li à tarde, eu parei na hora que meu almoço chegou, mais ou menos aqui, quando o almoço chegou. E aí eu fiquei totalmente por conta de faxinar a casa, faxinar, nível, jogar água em tudo que era possível naquele banheiro, coisas do tipo. E aí, enfim, agora eu vou voltar a ler. E aí eu quero terminar esse livro agora à noite. E amanhã, se tudo der certo, eu leio Acotar. É óbvio que todo o rolê do diário da mãe dela, que tem uma vibe meio Mamma Mia, não que ela tenha 3 pais, mas... a vibe é muito importante pra história, porque ela tá querendo descobrir onde que o pai dela entra nisso, o Howard, e o que a mãe dela passou. Ela tá fazendo tudo que a mãe dela fez, o mesmo sorvete, os mesmos lugares, e ela tá adorando tudo isso. Mas a narrativa fica um pouco lenta quando tá nessas partes do diário da mãe. Parece que não rende nessa parte, sabe? Quando ela tá saindo, quando ela tá conversando com o povo, quando ela tá, enfim, vivendo, a leitura rende horrores. Mas, quando é o diário em si, fica um pouquinho arrastado. Eu tô quase acabando o livro, falta só esse pouquinho aqui. E eu adoro quando o livro fala o nome do livro. Tipo, sabe, as pessoas vêm pra Itália por vários motivos, mas quando ficam aqui é só por 2. Quais? Amor e gelato.
E eu já falo pra vocês o que eu estou achando. Eu terminei, ficou realmente com 4 estrelas e meia. E assim, eu acho que meus post-its sempre falam muito por mim nessa hora. Olha o tanto que tem no começo, aí o meio ficou bem vazio, tipo, eu consigo passar meu dedo aqui de boa. E aí no final voltou a ter um pouquinho mais. Foi realmente isso que eu senti. O livro é ótimo, é muito clichê, é muito visível o que vai acontecer no final. Mesmo a gente estando acompanhando o diário junto com a Lina, é meio que muito previsível o Chan, o rolê. E isso não é ruim, porque é bem escrito, é gostosinho, é o tipo de clichê que eu adoro. Só que toda vez que tava nos diários da mãe da Lina, eu achava que ficava um pouco enrolado, eu acho que diminuía o ritmo do livro. E quando foi chegando um pouco no final, esse ritmo foi ficando geral. E aí depois voltou, tipo, uhul! Mas eu gostei. Depois eu falo melhor certinho o que eu achei. Agora eu fiquei com muita vontade de assistir o Luca, da Disney, que eu ainda não assisti. E você passa na Itália também. Então eu vou assistir, vou deitar e assistir. E amanhã de manhã eu vou começar a acordar. Bom dia, flores do dia! Hoje é quinta-feira. Como se já fosse a minha primeira semana de férias. Mas eu estou aqui tomando um cappuccino na minha super caneca do Pequeno Príncipe. E eu vou começar a acotar. São 15 para as 9 da manhã, inclusive. E é isso. Eu decidi que era uma boa ler a sinopse antes de fato começar, né? E aí, tem féricos na história. Eu já sabia que era sobre fadas e tal, mas é porque tá usando férico. E que quer dizer que minha cabeça vai automaticamente pensar em teleférico. Fui procurar a autora falando o nome dos personagens. Que eu sempre vejo o povo falando que é muito diferente. Não achei tão diferente assim. A pronúncia, digo, do que tá escrito. Mas enfim, a personagem principal se chama Feyre. Ou seja, nós temos os teleféricos e uma feira. Feira pra comprar fruta, legume, seja limites. A irmã da Feyre é ridícula, que hoje dessa guria, mimada, insuportável, não tem paciência pra gente assim. Tô achando ok, por enquanto, não aconteceu nada, tipo, uau. Feyre fez uma caçada aparentemente ilegal dentro do tratado com os teleféricos. E aí, por conta disso, ela vai ter que ir lá pra terra dos teleféricos. Aí, enquanto eu tava lendo isso, eu pensei, tipo, nossa, que bela é fera, né? Aí eu lembrei que o livro tem a vibe Bela e a Fera mesmo. E aí as coisas fizeram sentido na minha cabeça. Eu tenho uma leve preguiça de livros que basicamente não tem diálogo. Custava pôr uma conversinha. É só descrição. Tem preguiça. Muita gente comenta, tipo, o começo é péssimo, o começo não sei o quê. Eu não tô achando péssimo. Eu tô achando lento. Mas não ruim. Retiro o que disse. Tá meio tedioso. O que acontece? Agora meio que entrou numa rotininha, sabe? Ela tá lá no mundo dos teleféricos, porque ela matou um teleférico. E aí o outro teleférico, que é o Tamlin, famoso Tamlin, já tinha ouvido falar muito desse bicho, levou ela, estilo Bela e a Fera, porque ela tinha matado esse teleférico. E aí, como ela tinha matado... Nossa, olha o chifrinho. E aí, como ela tinha matado esse teleférico, ela foi lá pro mundo dos féricos. Meio que fazia parte do tratado que ela não podia fazer isso. E aí, tinha que ter uma vida pela outra vida, blá, 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 blá. E aí, ela acabou indo parar lá na casa desse Tamlin, que é um grão férico. É tipo um férico muito poderoso. Mas toda vez que eu vejo grão férico, eu penso, sei lá, tipo, grãos. E aí, meio que entrou numa... Tem o Lucien também, que tá lá com ele, que faz, enfim, parte desse rolê. Mas aí entrou meio que numa coisa meio... A Feyre é meio lerda. Tipo assim, o Lucien tava explicando várias coisas pra ela. Não diretamente, mas várias coisas e ela meio... Aí outro ser, assim, falou umas coisas pra ela. Mesma coisa, ela tipo... Faz sentido. O povo fala tão mal desse começo que eu tava esperando uma coisa 30 vezes pior do que eu tô encontrando. Sério, minha expectativa tava muito baixa. Quando tem muito diálogo, muita coisa acontecendo, a história fica boa. Só que aí depois volta pra muita descrição e só alguém narrando o que tá acontecendo. Aí dá soninho. Mas quando tem coisa acontecendo, legal. Cheguei na metade, Brasil. E é isso. Assim, ainda tá sem acontecer muita coisa. Digo, está acontecendo muita coisa, mas segue meio parado. Eu esqueci de desligar a luminária, então vocês vão me ver com essa luz e brilho que é da luminária aqui que eu tô lendo. O Tamlin consegue ser tão breguinha às vezes. É um breguinha fofo, mas é breguinha. E outra coisa que eu tava lembrando, tem um tal de Ray Sand na parada, não tem? Que o povo gosta muito. E ele ainda não apareceu. Ou eu acho que apareceu, mas não posso confirmar, porque eu ainda não sei. Mas... Isso quer dizer que vem babado por aí, não é? Não lembro se eu comentei, mas eu passei da metade, ó. Sabe quando você se muda pra um lugar ou chega em algum lugar e aí demora um pouco pra você entender, tipo, o sotaque ou as gírias e tudo mais? Eu tô me sentindo assim, porque agora eu tô entendendo as referências que eu vejo nos lugares todos. Tipo, uma montanha com 3 estrelas.
corte noturna. Eu vejo esses babados o tempo todo, entendeu? Só que eu não tinha ideia, eu sabia que era de Acotar, mas agora a vida faz sentido. Eu tava certa, ainda faltava o digníssimo aparecer. O Rhysand apareceu. O Sir Rhys. Eu não vou explicar exatamente o que tá acontecendo pra não ser spoiler. Mas a Feyre voltou. E aí, cada um interpreta isso como quiser, quem já leu vai entender. E essa parte tá mais tediosa do que o começo que vocês me falaram que seria tedioso. Tipo assim... Tem hora que não tem nenhuma vibe de Bela e Fera. Tem hora que tem muita vibe Bela e Fera. Tipo, agora que estão explicando pra Feyre sobre a maldição, que, enfim, isso não é spoiler, isso literalmente tá no começo do livro, mas agora que tá sendo explicado. Também tem um quê de, tipo, Bela e Fera e... Tá legal, a maldição é muito Bela e Fera. E, tipo assim, Bela e Fera é só meu conto de fadas favorito, né? Tô, inclusive, encarando uma Bela que tem ali na minha estante. Tem outra Bela ali na estante. Tem uma Bela falando com vocês. Minha experiência com a Cotar tá exatamente o oposto do que me prometeram. Falaram que eu ia detestar o começo, que o começo e que eu ia amar o final. Eu gostei do começo. Mas eu tô com uma preguiça eterna desse final. Eu terminei, tô com 4 estrelas. E ajuda muito o fato de que as minhas expectativas estavam no chão. Eu não tava esperando nada desse livro. Na verdade, eu tava esperando uma coisa péssima. De tanto que me falaram que o primeiro livro é um lixo, só melhora no segundo. Então, eu tava com isso enraizado dentro de mim, que eu até que gostei. Tem algumas problemáticas, tem algumas coisas, muitos momentos que eu fiquei tipo... Mas dentro do possível, é um livro bom, não é péssimo. Eu devo ler o segundo, porque fiquei curiosa, mas não sei quando, não tem meta aí no rolê. E basicamente é isso. Depois eu explico melhor pra vocês o que eu achei. Esse vídeo vai sair hoje mesmo, só que mais tarde. E aí eu conto pra vocês o que eu achei desse, do Amor Gelado e tal. Tava editando a versão mini desse vlog lá pro TikTok, que são só 3 minutos, né? Aqui eu fico falando muito mega boca, e lá só cabe 3 minutos. E aí eu tava pensando assim, gente, eu vou ler o segundo, porque eu gostei do primeiro, fiquei curiosa pra ler o segundo. Ainda mais que assim, a treta do primeiro foi resolvido, mas ainda tem toda a história dela com o Rhys, que vai continuar no segundo e deve ter mais coisa que vai surgir. Principalmente deve ter mais coisa que vai surgir, porque basicamente todos os babados que eu vejo na minha For You do TikTok, ou que eu vejo o povo comentando pela vida, não aconteceu nesse livro. Tipo aquela frase super famosa que o povo fica falando direto, não aconteceu nesse livro. Então, assim, esse livro é realmente uma grande introdução, porque o que o povo mais fala não é desse livro, é das continuações. Agora eu vou almoçar, porque eu já li o livro, já postei o minivlog, depois ainda vou editar esse, que vocês vão ver isso hoje. E aí, agora vamos lá, né? Porque eu tô com fome. Vamos lá, que agora que eu já almocei, eu posso falar mais tranquilamente dos livros. O primeiro que eu li essa semana foi Amor Gelato, que é da Jenna Evans Welch. Eu gostei muito, ficou com 4 estrelas e meia. O livro é uma gracinha, ele é Ele é super clichê, muito bem escrito, mas algumas coisas deixaram a leitura um pouco mais lenta pra mim. O que a gente tem aqui? A gente tem a história da Lina, que é uma menina dos Estados Unidos, que a mãe dela descobre um câncer terminal, e quando a mãe dela tá pra morrer, ela começa a contar histórias de um amigo dela, que era o Howard, que eles se conheceram na Itália. Ele é americano, mas eles estudaram, na verdade, enfim, tinha a ver com a mesma faculdade de fotografia e tudo mais lá na Itália. E ela começa a contar várias histórias muito legais desse cara, e um pouco antes dela morrer, ela pede pra filha prometer que ela iria passar um tempo na Itália. Quando a mãe dela morre, a avó dela joga na cara dela, tipo, você prometeu pra sua mãe, você tem que ir pra Itália e ele é seu pai. E aí a menina fica tipo, oi. Aí ela vai parar lá na Itália pra conhecer o bendito do Howard. Quando ela chega lá, ela descobre que o Howard, né, o pai dela, mora em um cemitério. Não é exatamente um cemitério, é um memorial aos soldados americanos que morreram na Itália durante a guerra. Só que ela abre a janela e tem túmulos. Mas enfim, ela tá rejeitando tudo que tá ali. Ela acabou de perder a mãe dela, ela tá em outro país, com o pai dela, que ela nunca nem sabia que existia, não sabia nada dele. E ela recebe um diário que era da mãe dela, porque uma das amigas da mãe dela, dessa época que a mãe dela morou na Itália, recebeu esse diário da mãe dela pouco antes da mãe falecer e guardou pra entregar pra quando a Lina chegasse lá na Itália. Esse diário é um dos motivos de eu ter tirado essa meia estrela, porque... assim, a gente não conhece muito bem a mãe da Lina. Na história, a gente cria toda uma empatia pela Lina. Então, quando a narrativa muda o foco pra mãe dela ali, né, nos comentários que ela faz no diário, meio que perde o ritmo. E como são trechos, assim, da vida dela na Itália, e às vezes fica muito tempo sem aparecer, e aí volta com um trecho dela na Itália, pra mim não foi muito legal essas partes. Eu acho que é óbvio que é muito importante pra história, porque baseado nesse diário, a Lina começa a fazer as escolhas dela lá na Itália. Mas isso deixou uma história um pouco picada pra mim. Lá na Itália também, ela acaba conhecendo o Ren, que é o apelido de Lorenzo. Lorenzo. Ele tenta falar pra ela como é que era com um R meio... Lorenzo. Que é o Ren.
E aí ela fica meio tipo, porque eles têm ali mais ou menos a mesma idade, vão estudar juntos. Se a Lina quiser continuar lá na Itália, porque ela ainda não decidiu se ela vai ficar lá com o pai dela. E aí o Ren, ele acaba se entusiasmando demais com essa história de descobrir mais sobre, né, a vida da mãe da Lina lá na Itália, de como que foi parar nesse caso que o Howard é o pai dela e ela nunca soube. E ela vai acompanhando tudo aquilo no diário. De como a mãe dela se apaixonou, de como foi o relacionamento e de tudo que aconteceu lá. E é claro que nesse meio ela vai se apaixonando pelo Ren. Só que o Ren está em um relacionamento. E essa partezinha assim, ó, também foi um dos motivos da meia estrela que eu tirei. Porque todo o rolê em volta do relacionamento do Ren e o final em si dos dois, que é super clichê e tal, e eu adoro isso, mas a intriguinha que tem ali, eu não gostei. E além disso, toda a fofurice do relacionamento, que não é spoiler porque tá na sinopse, toda a gracinha, né, da história que não é da mãe da Lina, se resolve em 2 páginas no final, tipo assim. Então, eu senti o final muito corrido e algumas partes no meio muito lento. Então, podia ter invertido, sabe? Tipo, um final mais lento, mas dando mais detalhes, e esses meio do diário mais rápido. Mas eu gostei, a escrita da autora é gostosa. Fiquei curiosa pra ler o outro, que é uma trilogia. Eu não sei se é do mesmo, tipo assim... eu não sei se os personagens são ligados, tipo, eu não sei se são spin-offs ou se é só uma trilogia aleatória. Enfim, é um livro fofo, é um livro pra ler rápido, um livro que é legal, mas... 4 estrelas e meia é maravilhoso. Só que o final me deixa... sei. E aí, gente, aí nós fomos para o digníssimo, para o bendito, para o comentado Acotar, que nada mais é do que corte de espinhos e rosas. Então, Isabela, da onde que a gente tira Acotar? Do nome em inglês, que é A Court of Thorns and Roses, Acotar. Eu tenho esse livro, deve ter uns 6 anos. Eu ganhei ele da editora quando ele foi lançado. Tanto que tem o carimbo que vinha nos livros que eu ganhava da Galera, a editora, né? E dá pra ver que ainda não tinha os outros livros dela publicados e o meu é a primeira edição. Na época que eu ganhei, eu fiquei muito animada porque a capa é muito bonita. E desde sempre eu soube que tinha uma vibe de Bela e a Fera, porque já se comentava isso. Mas eu nunca tive vontade. E ele ficou esquecido na minha estante todo esse tempo. E ano passado, quando eu entrei no TikTok, se você ainda não me segue lá, Belos Lopes, isso daqui é uma febre, galera. Mas, tipo assim, é assustador até algumas pessoas, a relação que algumas pessoas têm com esse livro. Chega a ser maníaco. Beira o limite do saudável. Cada um com seu cada um, mas beira o limite do saudável. E aí, toda hora, toda live que eu faço, todo vídeo que eu posto, alguém pergunta: você já leu Acotar? O que você acha de Acotar? E não sei o que lá do Acotar. E não. Mas olha, cuidado, porque Acotar, o primeiro é uma bosta. Só melhora no segundo, o primeiro é só uma introdução. Não desiste no primeiro. Você não vai gostar do primeiro. Não sei o que. Eu falava: gente, vocês estão tentando me convencer a ler um livro falando que ele é uma bosta? Vocês são péssimos vendedores. Como assim que vocês querem que eu leia um livro que é ruim? Só porque o segundo é bom? Isso não faz sentido na minha cabeça. Só que eu prometi. E a Feyre, que é a personagem principal, fala da importância das promessas. E eu concordo com ela. Eu prometi, então eu vou cumprir. E aí eu prometi que eu ia ler agora nas férias. Inclusive, esse é um dos livros da leitura coletiva. Inclusive, esse é um dos livros da leitura coletiva aqui do mês, do blog. E tem um vídeo, enfim, aqui no perfil pra dar uma olhada. Vai ter uma live pra gente fofocar sobre esse livro. Na semana que vem. E o outro Obsidiana, que eu vou ler semana que vem mesmo. E aí vai ter a live aqui. Enfim, assiste o vídeo pra vocês entenderem todo o esquema. E aí, como eu prometi que eu ia ler, eu decidi que eu ia ler nas férias pra poder ler com calma. E, enfim, vocês viram, passei a manhã toda lendo. Foi do jeito que eu gosto, enfim, top. O que acontece? Ficou com 4 estrelas. E o babado é simples. Eu não esperava nada. Na verdade, eu esperava menos do que nada. Então eu gostei. Tem algumas ressalvas, tem algumas problemáticas, tem coisas ainda pra se discutir. E eu acho que vai ser bem legal o Zoom que a gente vai ter sobre esse livro pra poder discutir todas essas coisas. Algumas eu, inclusive, já discuti com o meu amigo Gustavo hoje, assim que eu terminei. Mas eu me surpreendi muito. Porque quando você vai esperando menos do que o nada, uma pequena coisa te surpreende, não é mesmo? Mas não é que seja, tipo assim, eu entendo o que o povo fala. O povo, né, coloca o segundo livro num pedestal muito grande. E eu vou ler o segundo livro, mas não por enquanto, porque não é uma prioridade. Eu tô cheia de livros novos e muito legais pra ler, então esse eu tenho que comprar. Não é prioridade no momento. Mas vou ler porque é curiosidade, por que não, né? Só que assim, eu entendo, é um livro muito introdutório. É tipo aquele que eu li semana passada, das 3 Coroas Negras. Só que aquele, né, a gente teve um cadiquinho mais de dificuldades. Com a leitura, que eu não gostei tanto. Mas é muita introdução. Fantasias tendem a ser assim. O começo precisa ser muito introdutório, porque você está introduzindo um mundo inteiro novo.
Mas, o que acontece? Todo mundo que me falava do livro, falava que só melhorava no segundo, blá blá blá, mas também falava que o começo do livro é terrível, péssimo, cocô, e só ficava bom lá pro final. Eu achei o contrário. Eu achei o final um pouco bom e gostei do começo. Claro, o começo é muito lento. Tinha horas que ficavam em descrição, em pensamento, que eu ficava tipo, por que eu tô fazendo isso? Mas, ao mesmo tempo, quando aconteceu alguma coisa, era legal. O final eu achei brega. Mas brega num grau. Não sei nem explicar o quão brega ao final. Mas, né, quem já leu o livro vai entender do que eu tô falando. Tipo, a resolução do enigma. Breguíssima. É isso, tá? Quem já leu vai pegar o que é. Eu quero ler, fiquei a curiosidade. Nesse livro, a gente tem a Feyre. E, gente, eu assisti o vídeo da autora falando os nomes. Porque eu vejo muita gente falando que tipo, nunca sabe como é que pronuncia. Então eu fui atrás de um vídeo da autora pra eu entender. Então a gente tem a Feyre, que eu até brinquei que era feira. Mas não é Feyre. E ela não é uma fada, ela não é uma teleférica. Ela não é uma férica. Mas que é mais fácil simplesmente falar teleférica. Ela não é uma. Mas ela mora perto da divisa. Tem um mapa aqui bonitinho. A casa dela é aqui, aqui tem a divisa. E esse daqui é o mundo mágico, assim falando. E aí é dividido em cortes. E aí, enfim, ela vai parar na corte primaveril. Até engasguei. O primeiro livro se passa ali entre a corte primaveril e um pouco no Sob a Montanha, que é onde a treta acontece. Mas o próximo, se não me engano, tem toda a treta da corte noturna, que é por conta do Recent. Enfim, ela mata um lobo, se não me engano é um lobo, não é? Quando ela tava tentando matar um outro animal, porque a família dela ficou muito pobre de um tempo pra cá. E ela que caçava, ela que ia atrás de comida, ela que colocava dinheiro e comida na mesa. Porque as irmãs dela ainda achavam que, tipo, viviam na riqueza. Uma das irmãs dela, inclusive, menina insuportável, mimada. E o pai dela também não faz muita coisa, que também é traumatizado até agora o que aconteceu e tudo mais. E aí, nessa, aparentemente, ela não podia ter matado esse lobo, porque ele era um férico. E aí vem um dos grandes poderosos, que é o Tamlin, que é da corte primaveril. E fala, ó, uma vida por uma vida. Você tirou a vida dele, eu vou levar você. Ele leva ela pra corte primaveril. E ela tá lá, mas não como escrava, porque os féricos não podem escravizar os humanos. Tem todo isso num tratado. E ela fica meio que como convidada lá. E ela conhece o Lucien, que é, tipo, um amigo meio que trabalha pro Tamlin também. De primeira, ela não vai com a fuça nem do Lucien, e muito menos com a fuça do Tamlin. Porque ela quer fugir, ela quer voltar pra vida dela e tudo mais. Mas ela vai entendendo o que tá acontecendo lá. Tem uma maldição nesse reino, nessa parte lá primaveril. E aí tem todo o que de Bela e a Fera e tal. E eles usam uma máscara e eles estão perdendo um pouco do poder deles. E muita gente desapareceu. E tem toda essa maldição ali em volta. E ela tem alguma ligação com essa maldição, mas não sabe o que é. Também toda a vibe Bela e a Fera do rolê. Só que aí ela vai se apaixonando pelo Tamlin, né? É toda uma vibe enemies to lovers, né? Inimigos que se apaixonam. E aí, enquanto o livro vai passando, ela vai descobrindo coisas. Ela vai descobrindo mais sobre sobre essas fadas que habitam lá, vai descobrindo mais sobre a maldição, vai descobrindo mais sobre as tretas do próprio Tamlin. Isso é muito lento, esse rolê. E aí, realmente, dá pra entender do que o povo fala que só melhora pro final. Porque toda essa parte em que tá rolando ali dentro, castelo, mansão, que seja do Tamlin, é muito lento. Até que começa a aparecer o Recent, que eu não fui com a força dele. Me falaram que isso vai mudar no segundo livro. Ai, chegou meu açaí, peraí. Vocês não fazem ideia da vontade que eu tava de tomar açaí. Tipo assim, muito. Porque eu não saí pra nada, né, durante a pandemia. Muito menos pra comprar açaí. E cidade pequena não tava tendo delivery de açaí. Mas aí abriu um novo aplicativo Mas abriu um novo aplicativo de delivery e um dos açaís está lá. Eu me prometi que essa semana eu ia pedir. Que aí eu não fico dependendo de horário, né? Porque quando eu tô trabalhando, não dá pra eu fazer isso. Fiquem aí com essa maravilhosidade, muito bem servido, inclusive, dos extras. Eu pedi o que eu sempre peço: leite ninho, leite moça e confete. Eu tinha que estar falando do livro, né? Se a minha boca tivesse sujo do açaí, desculpa. Mas eu vou falar rápido, porque eu quero voltar pro meu açaí. Mais pro meio, na verdade, mais pro final, a treta começa a se desenvolver. Inclusive é nessa que entra o Recent. Porque tem toda uma parte dessa maldição que a gente só vai descobrir mais pro final. E que isso influencia muito em muitas coisas, inclusive na vida da própria Faye, que eu vou chamar ela assim a partir de agora. E aí, essa cambada toda tem que ir lá pro, como é que chama mesmo? Sob a Montanha. Então, a cambada toda tem que ir lá pro Sob a Montanha pra resolver as tretas. E é aí que fica brega. Ou, como diz o Gustavo, que vira o torneio entre bruxo das fadas. Levemente brega, mas eu gostei, gente. Quando você vai esperando nada, muitas coisas te surpreendem muito fácil. Colocaram tanto na minha cabeça que era um livro muito bosta, que eu gostei
o que eu encontrei. Foram 4 estrelas e 4 estrelas... e foram 4 estrelas muito merecidas. E é isso. Como eu falei, eu vou ler a continuação, mas não agora. Eu quero ler físico e tal, eu quero comprar, e agora não é uma das minhas prioridades comprar esse livro. E é isso. No final das contas, eu gostei muito das leituras que teve essa semana. Devem ter mais leituras durante essa semana, e se tiver, o vlog de domingo tá aí, né, pra gente ver isso. Mas, você já leu um dos dois? O que você achou? Você concorda? Você discorda? Qual que é o babado? E é basicamente isso. E é isso! Esses foram os livros que eu li, então, agora entre ontem e hoje, né? Quarta e quinta. E não tem mais muito o que falar, não. Se você gostou desse vídeo, não esquece de vir aqui embaixo, clicar em gostei, porque ajuda muito meu canal. Se você ainda não é inscrito, é só vir aqui embaixo. Eu não sei mais falar. Eu acho que é a vontade de eu sair me encarando. É só vir aqui embaixo e clicar em inscrever-se, porque assim você assiste estudando de todo mundo. Se você quiser participar do bate-papo, né, pelo Zoom que vai ter sobre Acotar, as informações estão no vídeo que eu comentei sobre Acotar e Obsidiana. Obsidiana vai ser live aqui no canal e Acotar vai ser o Zoom, né? Que é uma chamada de vídeo com todo mundo. E tem que se inscrever, então assiste o vídeo que eu explico tudo pra, né, tudo fazer sentido e, enfim, é isso. Ah, eu não falei, mas eu vou falar agora só porque eu acho isso muito importante. Vocês viram que eu tô com açaí no copinho, mas esse copinho foi muito bem higienizado. Eu tenho aqueles lencinhos de Lysol, sabe? Então eu passei o lencinho no copinho inteiro, deixei esperar o tempo certo antes de pegar no copo. Eu sou muito chata com essas coisas. E sempre que eu vejo um vlog ou alguma coisa assim das blogueiras pegando da embalagem, já comendo, não, leve ataque no coração. Então eu sou noiada, galera. Então, se eu tivesse assistido, eu ia pensar, putz, ela tá com o copo. Não, esse copo foi muito bem higienizado. Tenham essa tranquilidade no coração de vocês. Não esquece de deixar um comentário aqui embaixo contando o que você achou, né, desse vlog de leitura e da vida e de tudo mais. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada e tchau! Eu vou comer meu açaí.